Tantos problemas na vida que não tem como não fumar um à noite, quando chega cansado do trabalho depois de matar um leão. Hoje eu quero conversar aqui contigo que tem aí esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, você que sente que, cara, a vida é muito difícil, a vida tem muito problema, a vida é injusta, né? Eu ralo pra cacete, eu me esforço pra cacete. Como é que eu não vou fumar maconha, né? Como não? Eu preciso fumar maconha para conseguir lidar com tudo isso de alguma forma. A maconha me ajuda ali a aliviar o peso da vida, relaxar, colocar ali de repente a cabeça no lugar, né? Esse aí foi um comentário que um amigo deixou lá num vídeo do Instagram, @Movimento Nobeck, aí você que não está acompanhando a gente já acompanha lá no Instagram também. Na verdade, esse é um comentário muito comum, muito recorrente, muita gente tem esse tipo de pensamento, de sentimento, por isso que eu resolvi gravar aqui esse vídeo para a gente ter essa conversa, beleza? Então, vamos embora para mais um episódio do Comenta que eu respondo. Vamos embora, vamos para nossa conversa de hoje. Então, nosso amigo deixou lá pra gente esse comentário aí que a gente leu. Tantos problemas na vida que não tem como não fumar um à noite quando chega cansado do trabalho depois de matar um leão. Vamos lá, primeira coisa que eu acho que a gente tem que conseguir enxergar aqui no início dessa nossa conversa, né? Essa primeira parte aqui, ó. Tantos problemas na vida que não tem como não fumar um, né? Eu te pergunto, será que existe alguém no mundo que tem mais problema do que eu, que tem uma vida mais pesada e mais difícil do que a minha e não fuma maconha? Será que existe essa pessoa no mundo, né? Bom, se a gente for aqui muito sincero, a gente vai conseguir chegar numa conclusão muito óbvia, muito simples, muito direta, né, de que sim, é claro que existem pessoas, muitas pessoas inclusive, que vivem uma realidade muito mais difícil do que a minha, muito mais pesada do que a minha, com problemas muito maiores, muito mais graves, né, do que os meus, do que os problemas que eu vivo, que eu enfrento na minha vida, com estresses muito maiores do que os estresses que eu passo no meu dia a dia, e mesmo assim essa pessoa não fuma maconha, né? Isso existe, né? E veja bem, antes que você comece a entrar naquele modo, né, criação de desculpa, né, comece a falar, mas aí essa pessoa não fuma maconha, mas com certeza ela bebe, ela enche a cara, ela usa outras drogas, ela toma remédio. Calma, tá? Calma. Não precisa entrar nessa, calma. Vamos tentar aqui dar um passo de cada vez, beleza? E eu te pergunto mais uma vez, será que não existem pessoas no mundo que vivem problemas maiores que os meus, dificuldades, estresse, né? E essa pessoa não usa nenhuma droga para lidar com tudo isso, né? Será que não existe? Nem maconha, nem álcool, nem toma remédio, enfim. A pessoa consegue ter um nível de maturidade, um nível de inteligência emocional, um nível de sabedoria que ela consegue, mesmo diante de uma situação adversa, de uma realidade difícil, dolorosa, essa pessoa consegue passar por aquilo sem recorrer a nenhuma substância, né? A pergunta que eu te faço aqui é justamente essa. Será que existem essas pessoas? Qual que é um dos problemas que a gente vai esbarrar aqui logo no início? Nesse momento, muitas pessoas vão virar e vão falar o seguinte: não existe essa pessoa aí que você está falando, né? Não existe esse tipo de pessoa. Isso é impossível. Todo mundo que tem uma vida difícil, que tem muitos problemas na vida, que tem uma vida muito pesada, todo mundo que tem uma vida assim de alguma forma, usa alguma coisa para lidar com o peso da realidade, né? E aí o que acontece? A gente só consegue realizar aquilo que a gente é capaz de conceber. Eu só consigo fazer algo que eu seja capaz de acreditar que aquilo ali é possível para mim. Mas se lá no fundo do meu ser eu acho que uma coisa é impossível de ser feita, eu não vou conseguir fazer aquilo. Eu não acredito, eu não consigo. Esse é o poder das crenças. Por que muita gente não consegue parar de fumar maconha e fica travado nesse lugar? Porque na cabeça dela é impossível alguém viver uma realidade pesada, dura e difícil sem recorrer a alguma substância, alguma droga, alguma coisa, né? Logo, se é impossível para todo mundo, é impossível também para ela, né? E aí ela aceita o uso da maconha como algo inevitável na vida dela. Às vezes a pessoa até já percebeu que está fazendo mal, que está trazendo uma série de prejuízos, que não está valendo a pena, mas né, o que eu posso fazer? Não existe outro caminho, não tem outra opção, é o único caminho que existe. O
usar alguma coisa para aliviar a dor, aliviar aqui o peso da vida, né? Só que qual que é o problema dessa situação? O problema é que essa pessoa está acreditando numa mentira, né? E a gente pode até tentar entender e aprofundar aqui por que que essa pessoa tem, né, esse tipo de crença. Muitas vezes a falta de referência na vida, né? Afinal de contas, o seu mundo é aquilo que você vê à sua volta acontecendo, né? No geral, o que você acha normal é aquilo que você vê as pessoas à sua volta fazendo. E aí, infelizmente, a gente tem todo tipo de realidade no nosso país. De fato, tem pessoas que não conhecem, nunca tiveram acesso a alguém que passe por problemas, que tenha uma vida difícil, que rala, que está ali todo dia, às vezes se sacrificando, se doando e não usa nenhum tipo de droga para lidar com esse peso da vida. A pessoa lida com as dificuldades da vida de uma outra forma, né? Através do autoconhecimento, através de uma maturidade emocional, através de uma vida espiritual, né? E se você não conhece alguém assim, você pode acabar aí acreditando que isso não é possível, que não existe esse tipo de pessoa, sendo que tem um monte de gente por aí vivendo a vida dessa forma. Essa é a importância de você expandir a sua visão, a importância de você questionar as suas crenças, as suas convicções, os seus achismos, as suas conclusões, né, os seus padrões comportamentais. Você precisa elevar os seus padrões comportamentais, elevar sua régua. Sua régua está muito baixa, né? Você precisa elevar as suas referências. Se a sua referência for o seu vizinho quebrado, drogado, alcoólatra, cachaceiro, que trai a mulher, aí, meu amigo, realmente fica difícil, né? Você vai olhar para ele e falar, pelo menos eu não fico bêbado por aí, eu não traio minha mulher, eu só fumo maconha. Pelo menos eu não bebo, eu só fumo maconha. Essa é uma frase muito comum, né? Mas isso não resolve o problema. Muita gente não consegue conceber a ideia de que, cara, não importa se a sua vida é difícil ou não, se a sua vida é pesada ou não, se você tem muito problema ou não, não importa nada disso. Você não precisa fumar maconha para lidar com nada disso, né? É possível, tem gente por aí fazendo, isso é real, né? Por que que eu digo isso? Porque, de fato, nem sempre a nossa vida vai ser boa, a nossa vida vai ser leve e tranquila, né? Existe problema, existe dificuldade, existe dor, existe sofrimento, existe morte, existe injustiça, tudo isso existe na vida. Mas nada disso justifica uma pessoa fumar maconha. Nada justifica. Por quê? Porque tem muita gente que passa por tudo isso, coisa muito pior do que você vai passar na sua vida inteira e a pessoa não fuma, né? Então por que que você não consegue? Por que que tanta gente consegue e você não? Você só não consegue porque você mesmo está se limitando, você mesmo está colocando essa impossibilidade na sua própria vida, né? Quando você acredita que é impossível, se torna impossível de fato para você, mas não é que seja impossível, é que você está acreditando numa mentira e essa mentira passa a guiar a sua vida, você entende? Um pensamento que sempre me ajudou muito na vida e me ajudou muito inclusive no processo de parar de fumar maconha é o pensamento de que se alguém consegue fazer isso aqui, eu também consigo fazer. Eu sempre pensei dessa forma, não sei porquê, mas é um pensamento que sempre me ajudou. Por que que aquela pessoa consegue e eu não vou conseguir? Eu não aceito isso, eu vou conseguir também, eu consigo fazer, eu sou capaz, eu também tenho força de vontade, inteligência, disciplina, disposição para aprender, vontade de aprender, então eu posso muito bem aprender o que eu quiser aprender, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Se alguém está conseguindo fazer, significa que é possível ser feito pelo ser humano. Se eu quiser, a partir de agora, viver a minha vida sem fumar maconha, eu vou viver. Quantas pessoas eram viciadas, fumavam aí todos os dias, por anos e anos e anos, muito mais do que eu, com situações de vício muito mais difíceis que a minha, né? E conseguiram parar. Quantas? Milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, como é que eu vou acreditar que eu não consigo? É claro que eu consigo. Só eu trabalhando aqui no movimento No Back há meia década, eu já pude conhecer de perto milhares de pessoas que conseguiram parar, conseguiram vencer o vício. Você imagina no mundo inteiro, né? Então, é claro que parar de fumar maconha é totalmente possível, não há dúvida quanto a isso. Mas para você conseguir parar, você precisa acreditar que é possível para você. Você precisa acreditar que você é capaz. E você é totalmente capaz. A única coisa que pode te tornar incapaz é justamente você acreditar que você não consegue, né? É só isso. Porque quando você acredita que você consegue, que você é capaz, e você coloca isso realmente como um objetivo na sua vida, você não para, né? Você não vai parar de tentar até você conseguir realmente resolver o problema. Você pode errar, você pode cair quantas vezes forem precisas, quantas vezes acontecerem, mas você vai aprender com esses erros, você vai mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade, a sua postura, você vai mudar, você vai usar outras estratégias, mudar seus ambientes, mudar suas amizades, mudar os seus comportamentos, mudar os seus hábitos, mudar
né, o seu estilo de vida, meu amigo, porra, você sempre pode tentar de um jeito diferente do que você tentou antes, de um jeito mais eficiente. Você entende que, na verdade, o impossível é você não conseguir parar, porra. Se você realmente quiser, se você realmente estiver disposto a mudar de vida, é impossível você não conseguir, né? É impossível. Uma hora você vai conseguir, você vai mudando até conseguir, porra. Isso é uma certeza que você tem que ter instalada aí dentro de você, beleza? Então assim, né, retomando aí o comentário aqui do nosso amigo, ele falou o seguinte, vamos lá. Tantos problemas na vida que não tem como não fumar um à noite, quando chega cansado do trabalho, depois de matar um leão, né? Agora sim, né, depois de tudo que a gente conversou aqui, essa conversa aí continua te pegando, né? Continua fazendo sentido pra você, né? Cara, não tem como. Nada justifica. A verdade é essa. Você não precisa fumar para lidar com nada na sua vida. Você não precisa. Você precisa, na verdade, aprender a conviver com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas dores, sem fumar. Se você ainda não consegue, é porque você ainda não se desenvolveu interiormente o suficiente. É só isso, né? Na verdade, é só isso. O caminho está sempre na evolução interior, né? No desenvolvimento, na maturidade emocional, na força interior, né? Para lidar com os problemas, né? Na sabedoria, na calma, na paciência, né? Na fortaleza, na coragem, na disciplina, nas virtudes. O caminho está aí. Uma pessoa virtuosa, uma pessoa forte de verdade internamente falando, ela vive o sofrimento, ela vive o luto, ela vive a dor, sem recorrer a nenhum tipo de fuga, nenhuma substância. A questão é, você quer ser esse tipo de pessoa ou não? Que tipo de pessoa você quer ser? A pessoa que tem um problema e vai fumar maconha para lidar com aquele problema? Ou a pessoa que tem um problema e sabe lidar com aquele problema sem surtar, sem se desesperar, sem quebrar no meio, né? Sem tremer, com a cabeça erguida, com calma, com sabedoria, com inteligência emocional, com maturidade, né? E aí contigo, é uma questão de escolha. Que tipo de pessoa você escolhe ser?